Olá, irmãos. Vamos então continuar a nossa aula de Cristologia, falando de alguns conceitos básicos a respeito da pessoa de Jesus. Nós vamos agora estudar aqui 3 slides só, vai ser uma aula bem rapidinha, mas de extrema importância para que você tenha uma compreensão mais completa, mais profunda do significado de Jesus ter se tornado homem, ter assumido a forma e a natureza humana dentro dessa união hipostática, a união da natureza divina com a natureza humana. Por que que isso foi necessário? Tá bom? Então, nós vamos ver aqui um texto que está em Gênesis capítulo 1, versículo 26, o primeiro capítulo da Bíblia, quando Deus ele mostra, ele proclama que ele vai criar o homem. E acompanha comigo o que está escrito aqui no momento da criação do homem. Como que Deus anunciou esse momento e qual foi a ênfase que Deus deu à criação do homem. Qual o propósito da criação do homem? Veja aqui em Gênesis 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Eu quero chamar a atenção para vocês, irmãos, uma coisa que pouca gente percebe dentro do corpo de Cristo, da igreja, que é o contexto que é anunciado a criação do homem, tá? E essa frase, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, a grande maioria dos cristãos leem essa frase e aí associam que essa imagem e semelhança que nós carregamos em relação a Deus tem a ver com uma série de outras coisas que a Bíblia não está falando aqui nesse texto. Está falando em outros textos, conforme a revelação progressiva, Deus foi acrescentando várias informações e, de fato, nós fomos aprendendo que nós somos semelhantes a Deus, no sentido de que fomos criados com várias semelhanças em relação à pessoa de Deus. Porém, esse texto, do momento da criação, no capítulo 1 de Gênesis, quando Deus relata como ele criou o universo e como ele organizou e criou todas as coisas na Terra, e aí ele chega no momento áureo da criação na Terra e anuncia a criação do homem. Olha o que ele fala da criação do homem. Tenha ele domínio. Domine ele sobre tudo que eu criei aqui na Terra. Tá bom? Então, é extremamente importante que nós saibamos que o homem, a figura humana, ela foi criada e colocada na Terra para dominar, para governar tudo que foi criado na Terra em nome de Deus, tá bom? Deus deu esta atribuição ao ser humano, tá? Num estudo mais profundo, que não é o nosso propósito aqui, a gente teria que falar de, de governo, teria que falar do domínio de Deus por meio dos homens, tá bom? De teocracia, uma série de outros conceitos, mas é importante, saiba, o homem foi colocado na Terra para governar a Terra, para dominar a Terra e para cuidar da Terra, em nome de Deus, tá bom? Vamos dar uma olhadinha, eu quero primeiro passar para cá. A gente sabe que esse foi o capítulo 1. No capítulo 3, a gente sabe que o homem caiu. Adão caiu, Adão não se sujeitou à autoridade de Deus, se rebelou, desobedeceu. Se tornou pecador, foi o quê? Expulso, tá? Expulso daquele paraíso, daquele primeiro território onde ele ia exercitar essa governança e essa boa mordomia, cuidando das coisas que Deus criou, tá bom? Em nome de Deus, ele ia exercer essa tarefa em nome de Deus. E aí ele se tornou pecador, e aí é o desenrolar da Bíblia, tá bom? Até o ponto, irmãos, em que, tendo Adão falhado em governar a terra debaixo da total submissão a Deus, Deus mandou um novo Adão entrar na história. E esse novo Adão
É Jesus Cristo. E esse conceito, ele é explorado pelo apóstolo Paulo aqui, ó, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 a 24. Vamos ler o texto aqui para ver se os irmãos conseguem assimilar um pouquinho. Visto que a morte veio por meio de um só homem, por que a morte veio por meio de um só homem? Lembra que Deus falou para Adão? Não coma do fruto daquela árvore que eu falei para você não comer. Por quê? No dia que você comer aquele fruto, certamente você vai morrer. Então, quando Adão desobedeceu a Deus e fez aquilo que Deus falou para ele não fazer, ele teve a morte decretada. Tanto a morte espiritual, perdeu o contato do relacionamento íntimo e pessoal com Deus, e depois ele veio a ter a morte física. A gente pode ler isso lá em Gênesis capítulo 5, tá bom? E ele passou essa natureza pecaminosa que acaba nos levando até a morte, a separação de Deus, tanto espiritual quanto física. Ele passou isso para toda a raça humana, tá bom? Isso também está lá em Gênesis capítulo 5. Mais para frente, em antropologia, a gente vai ver com mais cuidado, tá? Mas aqui o apóstolo Paulo está falando, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Olha Jesus homem aqui, ó. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, por causa do pecado, em Cristo todos serão vivificados. Tá vendo? Então, Jesus, irmãos, na história do relato bíblico, Jesus, homem, ele é um novo Adão. Aquele primeiro Adão falhou. Ele perdeu a autoridade que ele tinha recebido de Deus, ele se tornou rebelde a Deus, Deus o castigou, Deus o expulsou do paraíso, ele se tornou escravo do pecado, e ele construiu, ele gerou uma raça de pecadores. E essa raça de pecadores que é gerada por Adão, ela é uma raça que morre. O homem nasce em pecado e ele morre em pecado. Ele nasce em pecado e ele morre em pecado. Como é que Deus reverteu isso? Ele introduziu um novo Adão, um novo homem dentro desse mundo, da terra. E esse novo homem é Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, em Cristo, todos serão vivificados. Todos quem? Que crerem nele, tá bom? Não é cada indivíduo, mas é todo homem, independente de cor, de raça, de intelectualidade, de situação financeira. Todo homem que crer em Jesus Cristo, ele será vivificado. E o texto continua aqui. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, ele foi vivificado? Foi, ele teve a vida. Ah, mas ele morreu, mas foi ressuscitado. Tá bom? E depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Então perceba que esse contexto dessa comparação entre Adão e Jesus tem a ver com domínio, tem a ver com autoridade e tem a ver com poder, tem a ver com o reino de Deus e a submissão ao Pai. Tudo aquilo que Adão não fez, ser submisso ao Pai, exercer corretamente o domínio sobre toda a criação, debaixo da autoridade do poder de Deus, tudo que Adão não fez, onde ele falhou terrível e miseravelmente, Jesus fez de maneira plena e perfeita. Por isso que Jesus, homem, é o novo representante da raça humana para aqueles que creem. Aqueles que creem em Jesus, homem, Salvador e Senhor das nossas vidas, esses estão sendo vivificados em Cristo para a vida eterna. Aqueles que ainda estão no homem Adão, o rebelde, o que fracassou miseravelmente, o que não obedeceu a Deus, o que trouxe o pecado para a raça humana, esses estão nas trevas, estão mortos nos seus delitos e pecados. É por isso, irmãos, que a Bíblia diz que Jesus é o Senhor, tá bom? Em Mateus 28, 18, quando Mateus está acabando o relato ali a respeito de Jesus, e Jesus está deixando a missão para a igreja, olha o que Jesus fala. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Que autoridade? A mesma autoridade que Deus deu a Adão para dominar sobre toda a criação e toda a terra,
e Adão falhou, perdeu a autoridade, agora o Pai entrega essa mesma autoridade para o novo Adão, para o Senhor Jesus ser a autoridade máxima sobre todos os seres humanos e exercer, por meio da sua igreja, o seu domínio e o seu governo, que é submissa ao Pai e que ele exerce sobre todas as nações. Isso está se consumando, isso já foi anunciado e isso vai se consumar quando da volta dele. Amém? Olha aqui em Efésios, um texto um pouco mais complexo que fala sobre isso. É o final lá do primeiro capítulo do livro de Efésios. A gente já citou 2 ou 3 vezes esse trecho. Vamos ler aqui. Esse poder, é o poder de Deus Pai, dizendo que vai garantir a salvação dos seus eleitos. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Está vendo? O trono do governo universal, que também está se manifestando sobre a terra e vai se manifestar na terra de maneira plena num futuro breve. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e em qualquer circunstância. Então, esse Jesus que nós estamos estudando, o Filho da pessoa da Trindade, aquele que é o primogênito, aquele que foi gerado pelo Pai Celestial, o unigênito, tá? Esse é o nosso Senhor, é Ele quem manda, é Ele quem governa, Ele é o novo Adão. A Ele foi entregue o domínio, não só das coisas na terra, mas o domínio de todas as coisas do universo. Está tudo debaixo da autoridade dele, ele ainda permite que os homens se manifestem em rebeldia contra ele, ele ainda permite que Satanás atue nos filhos da desobediência, mas um dia isso vai acabar, porque ele, o Senhor, vai fazer com que isso acabe. Amém? Então, de onde vem isso? Vem do fato de que Deus quis, na raça humana, ter um representante por meio do qual ele iria governar os homens eternamente. Tá bom? E isso que começou em Adão e Adão falhou, não foi esse plano, não foi frustrado por causa da falha de Adão. Porque Deus leva todos os seus propósitos a serem executados. Deus deu essa responsabilidade e esse privilégio para Adão. Adão falhou miseravelmente. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus trouxe na história um novo Adão, Jesus Cristo, um novo representante da raça humana, de fato homem, que pôde assumir o lugar de Adão e como o novo Adão, um novo homem, um novo representante, ele pode sim, por meio dele, completar esse propósito de Deus e realizar esse propósito de Deus de ter um homem governando a terra e toda a humanidade. Amém? Por isso falamos que Jesus também é o Senhor, e isso vai ter muito a ver com as alianças que a gente vai estudar na próxima aula, como tem a ver com o final dos tempos e esse governo de Jesus se concretizando, se materializando e passando a acontecer de fato na sua plenitude num tempo futuro. Daqui a pouco a gente continua na próxima aula. Até mais.